Eu estou muito feliz por estar aqui hoje à noite. Muito obrigada, Tânia, pelo convite, para passarmos alguns momentos aqui juntos e refletirmos sobre o amor de Deus. Eu preciso de 3 mãos, uma para o tablet, uma para o passador de slides e uma para o microfone. Então eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo lá no fundo também? Tá bom? Então eu vou deixar o microfone de lado. Vai ficar mais fácil para mim também. Eu gostaria de saber se por um acaso tem alguém aqui hoje à noite pela primeira vez. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Que o amor de Jesus esteja dentro do coração de vocês e que voltem sempre. Eu peço licença para iniciar essa fala de hoje à noite contando um pedacinho da minha história. Quem sabe até um pedação. Eu tinha 15 anos, eu sei, faz tempo, mas eu ainda me lembro. Como filha única, eu tinha uma amiguinha, as nossas mães estavam grávidas juntas, já eram amigas. Então, desde sempre, ela era minha amiguinha. Crescemos juntas, fomos para a escola juntas, estudamos juntas, passeamos, tudo era juntas. A vovó da Leia, o nome dela era Eleia. Não quer trocar. Eu vou trocando ali. Tá Só me faz um frente? sinal. Tá. Ah, meu Deus. Marcos troca. Marcos troca para mim. Aí. A vovó da Leia fazia algumas vezes vestidinho para nós e ela fazia igual. Parecia irmã gêmea. E assim nós fomos crescendo e um belo dia a mãe da Leia me disse: eu vou passar um mês em Minas Gerais com a Leia. Mas a senhora não pode fazer isso comigo. Como é que eu vou ficar sem a minha irmã gêmea por um mês? Comecei a chorar, fiquei desesperada, porque eu não me imaginava sem a Leia. E a Leia se foi para Minas Gerais. E agora, não tinha com quem conversar, não tinha com quem passear, mas o meu pai, que era evangélico, me convidava sempre para ir à igreja dele, e a resposta sempre era não. Aproveitou a ocasião. Por que a gente não vai à igreja? Lá tem tantos jovens, você pode se distrair enquanto a Leia não volta. Eu pensei, por que não, né? Sozinha aqui em casa, sem fazer nada. Fui para a igreja. A igreja... Passou 2. Volta, isso. Era uma igreja muito grande. Eu estou na frente de vocês, né? Pode ir. Era uma igreja razoavelmente grande, 350 a 400 membros. Era bem essa igreja, não é um exemplo não, tá gente? Era esta igreja aqui, igreja de Miranópolis, em São Paulo. Comecei a frequentar a igreja e os jovens, nossa, mas eles me tratavam com tanto carinho, com tanta atenção, exatamente o que eu estava precisando naquele momento, sozinha, sem a Leia. Um belo sábado, o diretor de um dos departamentos vem para mim e diz: Roseli, sábado que vem você vai ter que contar a carta missionária. Eu contar a carta missionária? Eu tinha 15 anos, gente. Vai contar a carta missionária. Falei, tá bom, vamos contar a carta missionária. O que era a carta missionária? A igreja recolhia oferta e mandava para um lugar com necessidade. Poderia ser uma vez no Brasil, na África, onde fosse preciso. E de lá eles recebiam as notícias de como as pessoas estavam, as dificuldades deles, a maioria crianças. E eu teria que contar uma historinha dessa, verídica, né, daquele lugar, não poderia passar de 8 minutos. Então, uma praticamente criança de 15 anos, na frente de 350 pessoas, que não podia passar de 8 minutos. A minha mãe pensou, ela vai desmaiar.
E eu tenho que ficar lá, porque quando ela desmaia, eu seguro, né? Então, minha mãe, que não era da igreja, naquele sábado, eu estudei a semana todinha, bem direitinho, cronometrado, não passava de 8 minutos. E minha mãe sentadinha lá na primeira fileira, se a minha filha desmaia, eu pego ela aqui embaixo. Se eu conseguir não desmaiar. E assim continuou a minha história nessa igreja. O tempo foi passando, fui aprendendo algumas coisas, tentando me adaptar àquela doutrina, mas as perguntas começaram. E não tinha resposta. Mas por que a gente faz assim? Porque faz e acabou e ponto. Não tem explicação. Tem que ter fé. Era a resposta que eu recebi. E eu tentava fazer tudo direitinho. Um belo dia eu chego na igreja, 1970, gente. Mini saia estava no auge. A Roseli ia para a escola com a saia encostadinha no joelho. E as meninas com a sainha aqui em cima. Todo mundo dava risada, né? Vamos usar a palavra de hoje, bullying. Sofria muito bullying por causa disso. E o pastor disse: Roseli, vem aqui, eu quero falar com você. Me leva lá para o quartinho do fundo e diz: essa saia está curta. Como assim? Essa saia está curta. Está curta, ela precisa vir aqui no meio da canela, está muito curta. Mas pastor, na minha escola as meninas usam saia aqui em cima, elas já riem de mim com a saia aqui embaixo. Você vai para o inferno. Se você continuar com essa saia, você vai para o inferno. E era só o que eu ouvia. Quanto mais eu tentava fazer as coisas direitinho, de acordo com o que ele me falava, mais eu ouvia que eu ia para o inferno. Era só isso que eu ouvia. E eu começava a pensar, mas que Deus estranho esse? Um Deus que, por causa de uma saia, vai me mandar para o inferno? Ou porque meu cabelo estava aqui assim e eu cortei um pedacinho, também ia para o inferno? Eu não estava entendendo. O tempo continuou passando. As coisas ficaram difíceis em casa. Eu tinha um pai alcoólatra, que deixou de ser alcoólatra, mas ele continuou sendo violento. E para fugir dessa confusão, dessa vida difícil dentro de casa, eu com 19 anos eu me casei com um pastor. Aí as coisas complicaram ainda mais. O pastor, meu marido, dizia: você é o exemplo da igreja. Eu tinha 19 anos. Todas as mulheres da igreja vão seguir o que você fizer. Mas como assim? É desse jeito. Você vai ter que dar conselhos para as senhoras. Mas eu só tenho 19 anos, eu não entendo nada de nada. Não, a senhora vai vir aqui, ela vai perguntar, porque ela vai ter problema com o marido dela, ela vai ter problema com os filhos, e você vai ter que dar conselho para elas. Eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha dormido uma noite fora, porque eu era filha única, meu pai era muito severo. Então a primeira noite foi a 1.050 quilômetros, em Foz do Iguaçu. Tudo muito complicado. E aquele Deus me mandando para o inferno. E os anos foram se passando e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Até um dia eu pensei, não é possível que esse Deus exista. Ele não pode existir. Eles estão me contando mentira. Eu não quero mais saber dessa igreja, eu não quero mais saber desse Deus, eu não quero mais saber de nada. E assim eu deixei tudo para trás. As coisas não ficaram mais simples. Agora eu estava sozinha, caminhando sem aquele Deus, sem ninguém, absolutamente sozinha. As coisas foram se complicando ainda mais. Sofrimento, tristeza, dor, pensamento suicida. Não dava fácil.
Mas o Deus não existia, não adiantava eu pedir para ele. Para mim, ele não existia. Ele só queria me castigar. Mas Jesus nunca me deixou. Eu achava que ele não existia, mas ele nunca me deixou. Ele estava ali, do meu lado, sempre do meu lado. Mas ele dava o livre-arbítrio. Se eu não pedia, ele não me forçava, ele não me falava nada, ele só ficava do meu lado. Porque essa era a minha escolha, não acreditar que ele estava ali. Muitos anos se passaram, muita tristeza, muito sofrimento. Graças à rede social, à internet, eu encontrei a minha amiguinha. Muito tempo tinha passado. E a gente se encontrou. Eu fui para São Paulo e a gente se viu. E era como se não tivesse passado nenhum dia. E de repente, aquela mulher calma, aquela mulher que transmitia tanta paz, uma coisa assim, diferente das outras pessoas que eu costumava lidar. Ela me diz: Roseli, eu sou espírita. Como assim? Espírita é coisa do mal. Como você pode ser espírita? Eu sou espírita. Eu não podia acreditar. Aquela pessoa que eu amava tanto, que eu tinha reencontrado, era espírita. Que na minha cabeça era uma coisa do mal. Não era nada de bom. Nada de bom. Meu Deus do céu, onde que a Leia foi parar? Voltei para minha cidade, eu estava fora do Brasil, e continuamos conversando pela internet, tudo que era coisa, eu não queria mais perder a Leia de vista. Me mudei, voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, Balneário Camboriú, e agora eu precisava montar um apartamento, precisava de profissionais. Eu me virava de um lado, eu me virava de outro. O que eu encontrava? Um espírito. Eu já tinha aprendido com a Leia alguns modos de dizer, né? Que a gente não diz, a pessoa morreu, a pessoa desencarnou. Aí eu já me ligava, essa pessoa é espírita. A pessoa não falava para mim que era espírita, mas eu perguntava: você é espírita? Eu sou. E assim foram brotando espíritas na minha vida. Até que eu conheci uma pessoa no nosso grupo de bicicleta e ela era espírita. E ela disse para mim: por que nós não vamos no centro espírita para assistir uma palestra? Você vai gostar muito. Mas essa palestra vai falar do quê? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em religião, o que eu vou fazer lá? Você vai gostar. Não é para mim. Continuava na minha descrença. Um belo dia, ela me disse: que tal a gente fazer um curso de meditação? Você vai gostar. Meditação é muito bom. Meditação é bom, né? Não precisa acreditar em Deus, nada. Eu vou. Então vamos. Fomos para Florianópolis. Ganesh. O facilitador era dos Estados Unidos, uma pessoa maravilhosa, claro, né? Fazendo meditação, aquela pessoa calma, tranquila. Começamos a primeira parte do seminário. O que ele me pede para fazer? Fechar os olhos e me concentrar em Deus. Eu falei: agora? O que eu faço? Não vai dar certo. Eu não acredito em Deus, ele não existe. Esperei um intervalo, falei: eu preciso conversar com ele, ele precisa me ajudar, ele precisa me dizer alguma coisa que eu possa substituir, né? A gente não come glúten, come farinha de arroz, essas coisas, então vai ter que ter um substituto. Vou pedir para ele ajuda. Intervalo: Ganesh, me ajuda. Eu não acredito em Deus. Deus não existe. Como que eu faço? Faz o seguinte: não precisa falar a palavra Deus. Você acredita.
nome Deus que está te dando problema. Troca de nome. Como assim? Usa um outro nome. Usa amor, usa centelha divina, o nome que você quiser dar, menos Deus. Você vai ver que vai funcionar. Eu posso experimentar, né? Fomos para o almoço, voltamos. Segunda parte do seminário. Está dando certo. Consegui fazer a meditação, me concentrar naquele amor interno, naquela paz. E o seminário terminou. E a minha amiga continuou insistindo. Vamos visitar o centro espírita. Mas o que é o espiritismo? O espiritismo é como um tripé. São 3 partes. Uma parte é a ciência, a outra parte é a filosofia e a outra parte é a religião. Ah, não. Religião não quero saber. E se tem religião, já não gostei. Não vou. Não, mas você vai ter que ir, porque essa religião é diferente. Não é a religião que você está acostumada, com dogmas, com proibições. Não tem nada disso. É a palavra religião. Você sabe de onde vem a palavra? Eu não sei de onde vem a palavra religião. Religare, em latim, que quer dizer reencontrar com Deus. Tá, mas eu posso trocar esse nome de Deus? Pode. Troca o nome de Deus. Assim as coisas foram andando. Eu descobri que o meu problema era aquele Deus. Aquele Deus que tinha me ensinado que realmente não existia. O Deus que existia, que existe, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso, que só quer o nosso bem. Que não importa o que nós façamos, não importa, Ele nos ama. Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu comecei a estudar esse Deus. Comecei a estudar esse tripé. E o nosso Chico Xavier, que eu acho que todos já ouviram falar, uma pessoa muito bondosa que ajudou tantas pessoas lá em Minas Gerais, ele disse: a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, um depende do outro. Porque lá longe, lá antigamente, a fé não poderia ir junto com a ciência. Não combinava. Nem a fé com a filosofia. Era uma fé cega. Aquela fé que a pessoa ouve e fica quieta. Não pode pensar, não pode usar a razão, não pode perguntar. Essa era a fé. Mas o que é a fé? O que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Quem falou isso foi uma psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel. Então, isto é a fé. Eu sei. Então, não é uma coisa que me disseram. Ah, me disseram que eu tenho que fazer assim, eu faço assim, mas por quê? Ah, sei lá, meu pai falou, minha avó falou, meu tio falou, alguma coisa assim. Mas aí você chega uma hora que você tem perguntas que você precisa de resposta. Talvez algumas pessoas não. Elas se sintam bem assim. Está tudo certo. Nada está errado.
uma hora, talvez nessa encarnação, talvez na próxima encarnação, elas vão chegar no momento que, pera aí um pouquinho, isso aqui não dá mais para mim. Eu quero saber o porquê. E como que nós conseguimos saber esse porquê? Estudando. Então não vai ser mais o meu pai me falou. Não, eu li, eu aprendi, eu fui lá estudar. Eu peguei um livro e eu descobri o que era. É isso que vai acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. As minhas perguntas, que nunca tiveram resposta, agora elas tinham. São quase 5 anos que eu estou no Espiritismo. Até hoje não teve uma pergunta sem resposta. É a coisa mais maravilhosa desse mundo. O nosso Allan Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa é a fé inabalável. Não tem o que a derrubar. Eu estava um dia lá no centro espírita que eu frequentava e eu queria estudar. Eu precisava muito, eu tinha muitas perguntas. Lá na igreja evangélica, nós tínhamos a obrigação de ler a Bíblia todinha, os 66 livros, em um ano. Então eu fiquei 15 anos e eu li 15 vezes. Pergunta se eu entendi alguma coisa. Bem pouca coisa. É muito difícil você ler a Bíblia sozinha, sem uma explicação. E eu agora precisava estudar muito. Eu tinha uma fome do conhecimento. E eu fiquei sabendo que tinha um curso que começava dia 3 de agosto. Isso era julho. Eu falei, eu quero ir lá fazer. Esse curso eu não vou perder. O nome dele é EST. Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Eu falei, nossa, que nome bonito, né? Eu vou aprender um monte com esse curso. Cheguei no dia da primeira aula, a recepcionista me perguntou, aonde que você está indo? E eu estou indo no curso do ESD. Começa hoje, não começa? Começa, recomeça. Você já começou lá em março? Eu falei, não, estou começando agora. Não, mas você não pode começar agora. Como assim não posso começar agora? Não pode, o curso está no meio. Ah, mas eu aprendo do meio para o fim. E depois o outro ano eu faço o ano todo. Não posso perder um meio ano assim sem estudar. Não, não pode. Aqui não pode. Eu quase chorei, de tristeza. Aí eu estava no meio do corredor, a pessoinha voltou para a recepção, eu olhei para trás, ela tinha saído. Aí eu olhei, à esquerda tinha uma sala com pessoas, na minha frente tinha outra sala com pessoas, e à direita também tinha uma sala com pessoas. Eu falei, à direita. Olhei, não tinha ninguém olhando, corri para dentro da sala. Falei, daqui ninguém vai me tirar. Fiquei lá quietinha. O professor ainda não estava falando, então ele não me percebeu ali. Falei, vou ficar aqui bem quietinha. O professor chegou, me ignorou, falei, ai que bom. Fiquei quietinha ali. E fui aprendendo. Era o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Maravilhoso. Agora eu ouvi as parábolas de Jesus e eu consegui entender. Porque tinha explicação dos Espíritos. Porque eles destrinchavam tudo para a gente. Eles explicam da melhor forma possível. E ainda tinha o professor para explicar para a gente. E ainda tinha as pessoas que estavam ali. Porque às vezes eu leio uma coisa, entendo de um modo, você já entende de outro, e aí você troca as ideias. Então o estudo é maravilhoso por causa disso. E eu estava apaixonada por aquele estudo. Não tinha conseguido fazer o estudo do ESD, mas tinha conseguido o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, chegou no final do ano, eu descobri que para fazer este estudo, eu deveria ter feito 3 anos do ESD, aquele que eu não consegui entrar. Falei, nossa, que sorte que o professor não me expulsou da sala. Fiquei muito feliz.
Neste livro, nós temos alguns pontos, alguns pedacinhos que eu vou pedir a permissão de vocês para ler, que fala sobre a fé. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Dois modos de fé. Aquela fé cega que alguém te falou, você acredita e ponto. E aquela fé que você raciocina, que você pergunta, que você diz, mas eu não concordo, mas por quê? Mas eu vou procurar uma outra pessoa para ver o ponto de vista da outra pessoa. Essa é a fé raciocinada. Nada examinando, a fé cega aceita. Sem controle, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Ali que as coisas ficam complicadas, porque você não consegue entender direito, você tem que aceitar, mas a cabeça da gente fica muito confusa, muito difícil. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Eu não acredito, não quero saber, está tudo certo. Você não pode prescrever, você não pode ir lá fazer um vidrinho com 30 comprimidinhos de fé e dar para a pessoa, mas meu Deus do céu, é tão bom, a gente vai lá, a gente aprende. Você quer que a sua mãe vá, que seu pai vá, que a sua filha, que seu marido, que todo mundo vá com você, porque você está aprendendo muito, está sendo muito bom. Não adianta, não é assim que funciona. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora para ter essa fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Mesmo aqueles que não acreditam em absolutamente nada, completamente materialista, hoje, quem falou que amanhã ele não vai mudar de ideia? Quem é que disse? Ele pode passar por um problema difícil, por uma dor, que vai pedir de acreditar em alguma coisa. E isso pode acontecer. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Isso a gente também aprende no Espiritismo. Sobre a reencarnação, que é uma prova do amor de Deus. Porque uma mãe que é boa, ela é caridosa, é uma pessoa maravilhosa e desencarna. Mas ela tem um filho que não aprendeu nada com ela, que foi para o caminho das coisas ilegais. E ele também desencarna. O que acontece? Essa mãe vai para o céu. E esse filho não. Essa mãe vai viver feliz lá por saber que o seu filho está padecendo em algum lugar. Onde está o amor de Deus? Aquele filho vai ter uma oportunidade de ter uma outra encarnação e de melhorar, de evoluir. Esses sofrimentos que a gente passa, esses sofrimentos que eu passei, que nós passamos, para que serve? Serve para moldar o nosso caráter. Porque não é na alegria, no oba-oba, na felicidade, nas coisas fáceis que a gente melhora o nosso caráter. É na hora difícil. Como aquela pedrinha lá dentro do rio, que ela vai naquela água turbulenta, ela vai se batendo, e ela vai perdendo as arestas,
e ela vai ficando lisinha. Vocês já pegaram aquela pedra no rio, bem toda redondinha, assim, toda maciazinha, né? Não macia, mas bem lisinha. Essa pedra já passou por muita dor. Batendo, 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 até que ela ficou bem lisinha, como brilhante. E é isso que os problemas fazem com a gente. Eles nos tornam pessoas melhores, pessoas com mais paciência, com mais calma. Nós compreendemos melhor as pessoas. É isso que faz. O nosso Deus é injusto porque nos traz problemas? Não, Ele não nos traz problemas. Ele nos dá o livre-arbítrio. Se nós escolhemos as coisas certas, nós temos as consequências boas. Se a gente escolhe aquelas não muito certas, não vai vir o castigo de Deus, vai vir as consequências, os resultados daquela escolha, que não foi a melhor. Mas Ele estará sempre ali para nos ajudar. A resistência do incrédulo devemos convir. Muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé religiosa. Hoje, eu vejo por todas as dificuldades que eu passei, por aquele período que eu acreditei que Deus não existia. Me trouxe muito conhecimento, me trouxe, quem sabe, mais paciência. O Espiritismo me mostrou tantas coisas. Por que um pai de uma maneira, por que uma mãe de outra maneira? O Espiritismo me ensinou por que isso acontece, como se dá a reencarnação, porque nós temos os nossos débitos das outras vidas. É maravilhoso estudar, é dessa maneira que nós aprendemos. E é muito mais fácil acreditar quando nós sabemos o que nós estamos acreditando. Nós temos uma... Assim está Jesus, querendo nos abraçar sempre. Sempre do nosso lado, sempre querendo nos amar. Nós temos uma poesia de Meimei, psicografada por Chico Xavier, sobre a fé. E com ela eu termino a minha fala de hoje. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.